Meu amigo vascaíno, foi dada a largada para a corrida das eleições que acontecerá em novembro. Ontem a gente viu aí os 5 candidatos aí da oposição vindo a público lá no canal do nosso amigo Vascaíno do Cerrado para expor as suas respectivas opiniões sobre o pleito eleitoral. E o Leven, ele vem, o Euriquinho larga na frente. A gente vai falar muito sobre essa situação. E, meus amigos, a gente tem novidades aí com relação à situação de Paê, hein? A gente vai explicar para vocês qual é essa novidade. O nosso treinador Ramon Dias definindo a equipe aí para o jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras ontem que teve um contratempo e as indefinições aí com relação a mando de jogos do Vasco da Gama. O Vasco podendo jogar 2 jogos aí em Brasília e o local do jogo entre Vasco e Fluminense segue indefinido. Eu peço a todos encarecidamente que não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Meus amigos, vamos começar aqui falando sobre Vasco da Gama e Palmeiras. Ontem aconteceu um imprevisto lá no avião da Leila. A gente até ficou preocupado. O avião deu pane, não conseguiu decolar, ficou lá na Colômbia. Graças a Deus a situação estava no chão, né? E os jogadores do Palmeiras estão bem. Porém, essa situação vai atrapalhar aí o treinador Abel Ferreira. O Abel Ferreira queria colocar a equipe titular para esse jogo aí. No entanto, como o Palmeiras terá a apresentação, a reapresentação do elenco só no sábado para fazer um treinamento, a tendência é que a gente tenha aí um time misto aí do Palmeiras. O nosso treinador definiu que no lugar do Léo Pelé, suspenso devido ao terceiro cartão amarelo, vai jogar o Medel. Outro desfalque certo é o Gabriel Dias, que tem uma lesão muscular que ficará 10 dias aí parado. Sobre a situação do Paê, tá? Ontem a gente tomou conhecimento que o Paê foi suspenso, né? Pegou 2 jogos de suspensão, um gancho que a Federação Francesa deu nele, após ele ter dado aí um tapa no auxiliar do Lille. Ele já cumpriu um jogo lá no campeonato francês e vai cumprir outro para poder pagar aí essa sanção. Então, o que acontece? O Vasco da Gama deve fazer aí o anúncio do Paê hoje no BID. Saiu no Diário Oficial, o visto de trabalho do Paê já está ok, só falta o registro no BID. O Vasco fazendo esse registro até hoje, ele cumpre a suspensão aí no jogo contra a equipe do Palmeiras e fica livre aí para poder jogar já na próxima partida contra o Bahia. Se não der tempo de fazer essa situação hoje, ele paga no jogo contra o Bahia essa pena imposta a ele e joga no dia 16 de setembro contra a equipe do Fluminense. Bom, e por falar aí em equipe, o nosso treinador foi e definiu a equipe, com Léo Jardim, Bambu, Capasso, Medel e Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Paula, Praxedes, Serginho ou Aureliano, a tendência é que o Serginho comece jogando, Peck e Vegete. Bom, conforme a gente falou para vocês com relação à situação do jogo
contra a equipe do Fluminense. O Vasco ainda não tem um local fixo para colocar essa partida no dia 16 de setembro. Isto porque São Januário não poderá receber públicos em clássicos aqui do Rio de Janeiro. Isto porque existe um laudo aí da Polícia Militar desde maio, o qual impede o Vasco da Gama de colocar clássicos em São Januário. Então o Vasco deve usar aí um engenhão para fazer esta partida. O Botafogo já colocou a sua casa aí à disposição. E informações complementares, a 28ª rodada contra a equipe do Flamengo será aí no Maracanã, certo? E ontem o Vasco fez uma consulta, será no Mané Garrincha. Maracanã passa aí por reforma no gramado. E ontem o Vasco fez uma consulta aí à administração do Mané Garrincha para verificar a possibilidade de jogar a 26ª rodada aí contra o São Paulo também em Brasília. Portanto, a gente poderá ter 2 jogos aí em Brasília. Agora, falando aqui sobre a situação da política do Vasco da Gama, que vai ser o assunto aí até novembro mais decantado aqui na plataforma. Ontem a gente viu os 5 candidatos aí da oposição vindo a público para poder falar. O ideal é que só tivesse uma chapa aí para que a gente tivesse mais condições de ganhar essas eleições. Pelo que a gente viu ontem e eu senti, acho que a gente não deverá ter aí uma união aí de chapas no primeiro momento. Ou seja, a gente vai ter muito voto aí dividido, né? E tem muita gente aí me perguntando: olá, Laureano, o Levenciano vem? Conversei com o Levenciano, ele disse que até o presente momento ele não pensa nisso, mas não descartou a possibilidade de vir, né? A gente reitera aqui o nosso apoio ao Levenciano, circunstancialmente, se ele vier. E o seguinte, né? Pelo que a gente viu ontem, a repercussão aí nos bastidores aí, após a live do Vascaíno do Cerrado, deu uma impressão aí que o Euriquinho parece largar aí na frente aí dos outros candidatos, né? Parece que o Euriquinho aí, à vista aí do torcedor do Vasco da Gama, tem uma predileção maior aí, candidato da oposição. Lembrando que a gente deverá ter outros candidatos aí também, né? A gente não sabe se o Edmundo vai vir, ou até mesmo se o Salgado, que disse que o mandato dele foi extraordinário, tentará uma reeleição aí. Então, a gente está aguardando esse cenário. Mas começou a pegar fogo e a gente parabeniza aí ao Vascaíno do Cerrado. E faz aquele apelo aí pro Levem poder vir. Certo, pessoal? Agradeço pela atenção. Agora a gente vai inserir esse assunto aí no nosso noticiário. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!